Áries, Libra, Capricórnio, Aquário, Peixes e Sagitário. Gente, esse vídeo é diferente dos vídeos que eu costumo trazer aqui pro canal, porque tirando o horóscopo, né, tirando o horóscopo mensal, muitas vezes eu até posto, né, um horóscopo semanal, quando a gente tá em live, quando a gente tá falando especificamente ali pros signos, existe sim esse tipo de conteúdo que eu trago, só que é muito difícil eu fazer um vídeo assim, fixo, né, um vídeo tradicional aqui do canal, focando nessa fala com alguns signos específicos, tá? É um modelo novo, eu achei que valia a pena, porque a gente tem no céu do momento algumas configurações que podem influenciar muito esses signos que eu trouxe para vocês aqui hoje. E hoje o que a gente vai falar é o seguinte, eu vou passar por alguns desses signos, explicando coisas que podem estar acontecendo com eles nesse momento. Essas explicações, elas estão sendo tiradas, tá? De efemérides, então quer dizer de trânsitos que a gente está tendo no momento, né? Influências que os planetas vão mandando ali uns para os outros, tá? E são signos que a gente precisa conversar sobre eles hoje, porque todos os signos estão passando por processos, tá? Mas existem momentos no céu que alguns signos se sobressaem, seja pela fragilidade que eles estão vivendo, seja por mudanças que eles estão passando, seja por coisas boas que estão se abrindo para eles. E essas imagens que vocês estão vendo aqui do lado direito, né? Acho que o canal ele tem essa meio pegada, né? Porque a gente tá falando de astrologia, né? E eu gosto de às vezes trazer algumas imagens de astronomia, né, para vocês, pra gente pelo menos ter essa familiaridade com os caras, né? Saber ali de quem que a gente tá falando, tá? São duas imagens tiradas ali diretamente do site da NASA, tá? De cima é Saturno e a de baixo é Júpiter, tá? Vocês vão ver aqui que essa imagem, a de cima, né? Ela foi tirada em 2004, tá? E a de baixo em 2019. Então Saturno temos ele aqui em cima e Júpiter temos ele aqui nessa parte de baixo, tá? Por que esses planetas? Porque a gente vai falar, na verdade, especificamente dos efeitos que esses signos estão passando desses planetas, tá? A gente sabe que a astrologia é totalmente diferente de astronomia, né? A astrologia vai trabalhar com a astrologia tropical, né? Ela tem muito a ver com o nosso ponto de referência aqui na Terra, mas enfim, eu acho que os antigos, né? Existe um trabalho empírico ali de olhar para o céu, de identificar os astros, de falar, pera, para nós que estamos aqui embaixo na Terra, estes astros estão ocupando determinada posição, em determinado signo, estão conversando entre si de uma determinada forma, né? E aí eu queria trazer essas informações, tá? O que acontece? A gente tem no céu agora, em se falando de astrologia e não astronomia, né? A gente tem Saturno, que está no signo de Áries, e Júpiter, que está no signo de Câncer, tá? Estes planetas, eu já trouxe isso para vocês em outros vídeos, a eles são atribuídas características totalmente distintas dentro do universo da astrologia. Saturno é um planeta que fala de disciplina, estrutura, o peso do tempo e a maturidade. Tá? Então, em astrologia, Saturno vai falar muito disso. Ele também fala de rigidez, ele também fala de períodos de seca nas nossas vidas, em que a gente tem que trabalhar muito, lutar muito para ter algum tipo de resultado. Ele fala sobre essa necessidade da perseverança, de continuar tentando, continuar batalhando por aquilo que a gente quer. E é um planeta cujos efeitos, né, quando ele ajuda a gente, é só com o tempo, né? Ele não é um planeta considerado benéfico, ele é um planeta considerado difícil, tá? E ele é um planeta que fala de que não adianta a gente querer ter resultado do dia para a noite, basicamente é isso, tá? E embaixo a gente tem Júpiter, que na verdade é um planeta que em astrologia é muito relacionado a coisas boas, tá? Viagens, expansão de limites, aprendizados profundos, mudanças que vêm para o bem, resultados rápidos de atividades ou funções que a gente faz. Então a gente tem um planeta falando de estrutura e tradição e o outro falando de modernidade, inovação, expansão, crescimento rápido, tá? Esses dois planetas no momento, pela visão da astrologia, não estão se comunicando bem. Quem está sentindo essa comunicação difícil? Todo mundo. Todos os signos estão passando por essa comunicação difícil entre esses dois planetas, que de uma certa forma fala assim, ó, eu quero inovar na minha vida, de alguma maneira, mas eu tenho uma preocupação com a segurança. Como que eu vou inovar se eu estou preocupado em ficar seguro, em ter as coisas sob o meu controle, né? E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho grandes sonhos, eu tenho grandes expectativas, mas eu sinto que eu preciso trabalhá-las no longo prazo. Não adianta eu querer ficar idealizando,
né, um monte de coisa que eu quero fazer e não ter estrutura e disciplina. Então, esses dois planetas, eles não estão se comunicando bem pela visão da astrologia nesse momento. Não é tudo no céu que tá ruim, eu queria trazer isso para vocês, mas sobre esses signos que a gente vai falar aqui hoje, eu queria trazer algumas visões bem práticas para a gente já saber do que a gente tá falando, tá? Eu quero começar falando com Áries e Libra. Tá? Eu quero começar falando com Áries e Libra. Essas influências, vocês vão falar assim, Bia, quanto tempo tá durando para cada signo? Isso que você tá trazendo aqui hoje, né? Porque a gente tá falando com eles, né? Áries, Libra, Capricórnio, Aquário, Peixes e Sagitário. Durante quanto tempo que eles vão passar por isso que a gente tá falando no vídeo de hoje? E aí eu vou falar para vocês assim, a temporalidade de cada um vai mudar. Porque vai depender de outros pontos do seu mapa astral, da fase de vida que você está vivendo, quais são as suas dificuldades hoje, quais são os seus potenciais hoje. Então não vai ter uma resposta única para essa pergunta. Quanto tempo está durando cada aspecto, tá? Em tese, esses aspectos são longos. Tá? Podem durar ali um grande tempo, tá? Porque eles vão entre fazer e desfazer essa quadratura que a gente chama, entre fazer e desfazer essa conversa difícil, cara, a gente tem meses e meses. Tá? Dependendo aí da abordagem que vocês forem usar, se vocês forem para astrologia clássica, a astrologia clássica vai falar assim, um ano para processar tudo isso, tá? Só que não é só isso, né? A gente vai ter outros trânsitos entrando em diferentes meses, alguns vão apaziguar, acalmar essa conversa difícil, outros vão cutucar essa conversa difícil. Algumas pessoas já estão sentindo isso há um tempo, tá? Que são desses signos também. Então, quer dizer, a temporalidade para cada um vai mudar. Tá, mas em tese vai ter a ver com isso, a dificuldade entre inovar e manter a estrutura, inovar e ter medo de perder a segurança, né? Querer estruturar coisas, mas demora muito, porque eu acho que o meu idealismo, o meu sonho tá tão longe que eu não consigo chegar nele, então vamos ficar aqui no dia a dia com aquilo que a gente sempre faz, aí eu também me boicoto, porque eu também não vou em busca daquilo que eu quero, né? Então é o desejo de segurança versus o desejo de mudança, crescimento e inovação. Todos os signos estão passando por isso. Só que para alguns signos, nesse momento, nesse período, né, eu acho que sentem isso um pouco mais assim na pele, vamos pôr assim. Tá? Primeiro eu queria começar falando com Áries e Libra, tá? Melhor ainda, Áries, tá? Para mim existe uma condição ali no Áries e no Libra, né? Uma relação um pouco difícil com Saturno, tá? Porque são signos que estão passando. Saturno está em Áries, trazendo o que para esse ariano? Maturidade, uma sensação de cansaço, uma sensação de velhice. Você pode ser jovem, mas você tem um ascendente em Áries, você pode ter uma sensação de que você está envelhecendo, de que a vida está passando, que você está crescendo, que você tem que tomar decisões importantes. Existe uma necessidade de disciplina, os arianos ficam mais controladores, ficam também um pouco mais cansados, né? E às vezes esse desejo de mudança que tá vindo para Áries, ele é muito às vezes boicotado, tá? Porque eu sei que a vida tá passando e eu não posso ficar sonhando alto, eu tenho que só estruturar aquilo que é estrutura, estrutura, estrutura. De fato, Saturno tá pedindo uma estrutura na vida desses arianos. Eles estão fazendo decisões importantes nesse ano, tá? Só que eu queria trazer assim para vocês, será que também não abre espaço para que nessa visão mais madura e disciplinada da minha vida, eu também abra espaço para algumas mudanças? Porque às vezes esse ariano tá querendo mudanças, mas ele tá tão maduro, né, e tão sério, e assumindo tanta responsabilidade nesse momento, que dá uma amargurada, né? Às vezes eu não vou mudar nada na minha vida, porque é melhor agora eu estruturar só. Então às vezes eu acabo não vendo essa energia de Júpiter, que também existe, tá? Mas claro, sim, existe uma sensação de cansaço, de maturidade, um peso do tempo, tá? E provavelmente estão tomando decisões importantes em várias áreas de vida, incluindo trabalho, relacionamento e principalmente a relação deles com eles mesmos, né? Como eles se cuidam, como eles se mostram no mundo, o que eles querem alcançar. Só que cuidado com esse desejo de controle, essa necessidade de controle e enrijecimento, porque Júpiter também existe, né? E às vezes ele tá mostrando pra gente alguma coisa que a gente pode inovar e mudar nas nossas vidas, tá? Para Libra é uma situação parecida, só que um pouco diferente, porque Libra eu acho que ele recebe uma influência mais difícil desse Saturno, tá? Libra também tá muito amadurecendo como Áries, só que Libra, a sensação desse amadurecimento é muito rápido, então dá essa sensação de que a vida é dura,
tá? Não tô falando que só coisas ruins estão influenciando a vida do libriano, não é isso, tá? Se você acompanha aqui comigo a página, vira e mexe eu tô trazendo notícias boas do céu da semana, do céu do mês, só que eu tô falando de um aspecto mais profundo, que dura ali meses, né? E que esse libriano está processando um processo de crescimento dele, que é um crescimento doloroso, é como se fosse uma segunda chegada da vida adulta. Se você é muito jovem, é sua primeira chegada à vida adulta, né? Mas para quem já tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, é uma segunda chegada da vida adulta, tá? É uma segunda chegada. E aí eu queria trazer para vocês que assim, essa chegada da vida adulta, né, é uma oposição que ele tá passando desse Saturno. Nunca é fácil. Sempre é uma chegada assim dolorosa. Quando a gente tem a nossa primeira chegada da vida adulta, sei lá, tenho que trabalhar, tenho que assumir um relacionamento, tenho que cuidar de filho, não sei. Esse libriano, ele pode não estar se envolvendo necessariamente com esses campos, trabalho ou filho, necessariamente, mas ele tá vendo que o mundo tá cobrando dele muitas coisas. E ele se vê num momento também de tomar decisões, só que ele se vê muito pressionado. Tá? Diferente do Áries, que eu acho que assim, ele se vê pressionado, mas ele tem um tempo para processar essas cobranças. O libriano para mim é assim, cara, ó, a vida tá te cobrando. Você tem que se posicionar de um jeito ou de outro. Às vezes eu não tô preparado para lidar com essa carga que tá vindo para mim, né? E aí, tanto para Áries quanto para Libra, vai ser importante que façam processos ali de relaxamento, que também abram espaço para um certo prazer na vida deles, para que não fique tão pesado, porque é um ano importante. É um ano que pode ser que eles concretizem muitas coisas, né? O Áries, então, puxa, tá? Libra também. Mas Libra, eu acho que assim, eu tenho que equilibrar vários pratos na minha bandeja. Como que eu faço para equilibrar isso? Como que eu faço para trazer essa inovação também com estrutura, sendo que eu já estou sendo cobrado por um monte de coisa na minha vida, né? Então acho que é um pouco essa sensação. Se você é libriano, tá sentindo essa sensação de cobrança ou de cansaço, conta aqui para mim, a sua vida mudou nos últimos tempos? Teve alguma coisa nova que você assumiu? Teve algum processo que você tá tendo que lidar para processar de fato aquilo que você tá passando, né? Então acho que também tem essa sensação de muita maturidade, mas com certo cansaço, tá? Para Capricórnio e Aquário, o que que acontece? E por que que eu tô falando com esses signos, né? Porque Saturno é o regente de Capricórnio. Saturno é o único regente de Capricórnio e um dos regentes de Aquário. Pela astrologia moderna, um outro regente de Aquário seria Urano, tá? Mas Saturno vai influenciar Capricórnio e vai influenciar Aquário também. Tá? E qual que é a situação? Aí eu acho que é uma situação contrária. A dificuldade desse Capricórnio e Aquário não é nem com Saturno, tá? Mas eu diria que é com Júpiter. Tá? Com Saturno também, o Capricórnio acho que também, mas eu acho que também tem uma questão com Júpiter, porque o regente deles tá sentindo uma influência difícil de Júpiter. Então eles estão absorvendo essa energia de dificuldade de Júpiter, tá? Que é o quê? Podem ficar um pouco sonhadores, podem ficar um pouco idealistas, tá? Eu estou querendo muito mudar coisas na minha vida, mas eu não sei como estruturar essas mudanças. Tá? Para o Capricórnio e Aquário, eu acho que existe um pouco de negligência, eu perdendo algumas oportunidades para mudar, tá? Ou para manter, estruturar, fazer crescer, não sei. Mas existe um pouco desse não olhar para algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Conversas delicadas, decisões importantes que eu fico adiando, que eu fico fazendo que não é comigo. Né? Empurra com a barriga, seja o que Deus quiser, né? Mais ou menos isso, tá? O Capricórnio e Aquário, que não são signos que costumam empurrar coisa com a barriga, tá? Mas neste momento podem estar sentindo que eles estão empurrando mais. E eu tenho uma conversa muito difícil para fazer, eu não sei o que vai dar dessa conversa. Deixa para depois, pelo amor de Deus, né? Esse Aquário e Capricórnio também podem estar encontrando maneiras de meio que se dissociar um pouco da vida. Quando eu falo dissociar, não é um processo de dissociação patológico necessariamente, mas eu tô falando assim, cara, eu tô precisando tanto trazer um pouco mais de diversão e alegria para minha vida, que às vezes eu encho a minha vida de diversão e alegria, né? Ou coisas que me distraem. Olha o passarinho, né? Não olha para essa coisa que você tem que resolver agora, não. Deixa para depois, que é muito difícil, é muito duro e de fato deve ser, né? Mas eu acho que tem uma sensação assim deles se distraírem de propósito de algumas coisas que eles têm que resolver agora. Tá? Então acho que é um outro tipo de energia. É um cansaço? Pode ser também, mas acho que também é um cansaço com um toque de negligência, um toque de falar assim, deixa pra depois, né? Ou é uma preguiça, ou não é uma preguiça, mas eu falo assim, cara, é tão difícil que eu não sei como eu vou fazer, vamos deixar pra depois mesmo, tá? Então cuidado com essa questão da negligência, que é essa energia difícil ali, que Júpiter tá mandando na verdade para Saturno. Eles estão trocando essa energia difícil, tá? E para Peixes e Sagitário, aí eu acho que vai um pouquinho de encontro aquilo que eu falei para Libra.
tá? Estão num momento ruim? Não, mas o que acontece? Peixes e Sagitário, diferente, né? O contrário seria, né? De Capricórnio e Aquário, Peixes e Sagitário são regidos por Júpiter, né? Peixes tem um outro regente pela astrologia moderna que é Netuno. Mas Júpiter influencia tanto Peixes quanto Sagitário, tá? Então, Peixes e Sagitário é o que a gente tá falando aqui agora, tá? Estão passando por essa energia difícil que eles estão recebendo de Saturno. Então, vai um pouco de encontro com aquilo que eu falei para Libra, tá? Não é a mesma coisa, mas é parecido. Eu tenho muita coisa para fazer e eu tenho um pouco de medo de me posicionar em algum sentido. Tanto Sagitário quanto Peixes. Estou com algum tipo de medo de posicionamento, tá? Medo de posicionamento onde? Eu tô com medo de me posicionar no meu trabalho, mudar minha carreira. Eu sei que eu preciso, mas eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo de terminar uma relação. Eu tô com muito medo de ter uma conversa difícil em família, que eu não sei como que vai ser o desfecho, né? Muito para Sagitário, muito para Peixes. Isso vale muito para os ascendentes, tá? Até para a Lua vale um pouco, tá? Mas muito para os ascendentes, principalmente, tá? E também para quem tem Sol. Né? E esse Sagitário e Peixes, eu acho que esse medo, que é na verdade, eles estão mais maduros. Só que eu acho que com essa maturidade vem muito medo, porque eles vêm passando por coisas na vida que vêm demandando deles, né? Por exemplo, Peixes e Sagitário, eu tô trabalhando mais, tô sendo mais dona de casa, dono de casa, tô tendo que cuidar mais dos meus filhos, tô tendo que tomar mais decisões no trabalho, o dinheiro, puxa, então não tá do jeito que eu quero, tô tendo que trabalhar mais, me posicionar mais. Então, frente a essa sensação de que eu venho passando por coisas difíceis, vem também um medo de mexer muito na vida. Porque eu sei que quando eu mexo, vem uma consequência. Só que às vezes eu também me imobilizo. Eu tenho esse medo que às vezes me imobiliza, tá? Pode se retratar numa situação de cansaço? Pode. Mas eu acho que esse cansaço vem também como um resultado de eu não estar fazendo coisas que eu gostaria de estar fazendo. Porque eu me sinto mais cansado. Eu sinto que eu tô sempre em dever. Eu só tô em dever. Eu não tô focando naquilo que eu quero focar. Eu só tô focando naquilo que eu me obrigo a focar, né? E aí, às vezes, eu acabo deixando passar essa energia de Júpiter também, que é o regente deles, mas eu acabo deixando passar também esse comprometimento comigo mesmo. Porque esse medo, ele vem também de eu não querer me comprometer com uma coisa que vai me cobrar mais ainda no futuro, né? Mas é eles aprendendo a lidar principalmente com essa energia de Saturno, que é, pera um pouco, eu tenho que me comprometer comigo sim, porque tem alguma coisa que eu quero fazer e que eu vou ter que lutar muito, beleza, mudar de carreira, morar fora do país, né, fazer uma faculdade nova, fazer um curso novo, vou ter que me comprometer muito para mudar alguma coisa que eu quero mudar, ou estruturar uma coisa que eu quero estruturar. Só que, será que eu não estou me mobilizando também em frente a esse medo de não conseguir, de não dar conta, de mexer demais na minha vida? Não sei, tá? Fica aí a pergunta, fica aí a reflexão. Tá bom? Gente, contem pra mim se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. É diferente dos conteúdos que eu costumo trazer aqui, mas achei que valia a pena sim gravar um vídeo pra falar com esses signos, tá? Vocês gostando, eu trago mais. Penso também em outros elementos pra falar pra outros signos também, que às vezes vale a pena, tá? Todo domingo, 10 da manhã, a gente tá em live aqui no canal. Me deixa um comentário, que o seu comentário é a monetização gratuita aqui do YouTube. Vocês me ajudam a crescer e ganhar, mesmo sem pagar, tá? Só comentando, só conversando aqui comigo, aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um grande beijo e bom trânsito, né? De Júpiter e de Saturno para vocês.